Bom dia, primeiro ano. Olha, tia Isa aqui novamente, mais uma aula hoje, tá certo? Hoje é quarta-feira e a nossa aula será no livro de ciências, certo? E aí vocês vão pegar o livro de vocês na página 97, tá certo? E aí, tia também quer dizer que tá muito feliz porque vocês estão realizando as atividades. Eu estou vendo, estou observando, né, as produções de vocês, as atividades. E aí, tia Isa e tia Carol ficam muito felizes com esse retorno, tá certo? Na página 97, vocês vão estudar as classificações das plantas. Nós já estamos estudando sobre as plantas, não é? Vocês estão lembrados disso, não é isso? O reino vegetal. E aí, nós, semana passada, estudamos as partes da planta, as funções, né, de cada uma. Então, a planta, ela nasce, cresce, reproduz e morre. Não foi isso? E as partes, nas partes das plantas, nós temos o caule, a raiz, o fruto, a folha, a flor, né? E cada um tem a sua função, né? Isso vocês viram bem direitinho sobre isso, fizeram as atividades. E aí nós vamos classificar essas plantas. Como assim, tia? Classificar. Por quê? Algumas plantas, elas vivem na terra e são chamadas de plantas terrestres. E algumas vivem na água, se desenvolvem na água também, não é? E são chamadas de aquáticas, certo? E aí é por isso que, dessa forma, nós conseguimos classificar as plantas, tá certo? E ainda tem também as plantas aéreas, que são algumas plantas terrestres capazes de viver sobre rochas, telhado, muros, paredes, né? E também em cima ou em outra planta. Também chamamos isso de plantas terrestres. E aí, se vocês observarem essa imagem que eu tenho aí, eu posso encontrar essas três classificações: a planta aquática, a planta terrestre e a planta aérea. Observem bem direitinho essa imagem. Vejam só, lá no lago tem um sapo e o sapo ele está em cima de uma planta. Nós vamos conhecer essa planta e vamos ver como é que se chama, certo? Do mesmo jeito, ao lado na beira do lago, tem umas plantas que estão na terra, não é? Até o beija-flor ele está sobre essa plantinha. E se vocês observarem aqui no tronquinho da árvore, tem uma planta que está no tronco da árvore. Ela está pregada no tronco da árvore, né? Ela está se desenvolvendo aqui. Então, aí nós temos as plantas aquáticas, terrestres e aéreas. E aí nós vamos ver cada uma delas bem direitinho, tá certo? As plantas terrestres, vamos ver quais são elas? Vejam só, as plantas terrestres, elas têm a raiz, né, pregado na terra, né, submerso à terra. E aí ela cresce uma árvore com galhos, com folhas e a raiz na terra. E aí chamamos de plantas terrestres. E aí nós podemos existe uma demanda muito grande de várias plantas que são cultivadas e que nascem na terra, certo? Então, as fruteiras, como goiabeira, o coqueiro, a mangueira, que dá a manga, não é? Então, essas plantas, elas são plantas terrestres, certo? E agora nós vamos para as plantas aquáticas. E aí vocês vão conhecer
só algumas, tá certo? A tia escolheu as imagens de poucas, porque não tem como colocar todas, né? Isso? Olha aí. Nós temos esse tipo de planta que nasce na água, né? Ela se reproduz na água e aí ela coloca até flor. Estão vendo? Então, as raízes dela tá submersa na água. E nós temos essa outra também, essa outra planta que o sapinho estava lá em cima dela e ela tem um nome bem interessante e também tem uma lenda sobre essa planta. É a Vitória Régia. Ela é chamada de Vitória Régia. Tem uma lenda da Vitória Régia, certo? Eu quero que vocês pesquisem junto com a mamãe a lenda da Vitória Régia e vocês contem um pedacinho para mim, certo? Grava um vídeo contando só um pedacinho, não precisa ser toda a lenda. Mas pesquisem a lenda da Vitória Régia e façam um videozinho contando um pouquinho da história da Vitória Régia, tá certo? Dessa lenda muito famosa, faz parte do nosso folclore. E aí a Vitória Régia, ela é essa folha grande, não é? Que ela nasce, se reproduz na água e ela coloca essa flor muito bonita. E aqui eu tenho uma planta aérea. Por que que é aérea? Porque ela está no alto, né? Então, ela está no alto de outra planta, né? No tronco de outra planta, ou ela pode estar na parede, ou em pedras, certo? E aí nós chamamos de plantas aéreas. Agora, vocês vão fazer as atividades da página 98 e vamos para a página 99, com a utilidade dos vegetais. Então, nós já vimos as partes dos vegetais, nós já vimos que os vegetais e as plantas se classificam como terrestre, aquática e aérea, não é isso? E agora nós vamos ver a utilidade dos vegetais para a nossa vida. Por quê? Porque nós utilizamos os vegetais em quase tudo da nossa vida. E aí vocês vão observar bem direitinho, passo a passo, onde que a gente utiliza as plantas, utiliza os vegetais, certo? Primeiro, na alimentação. Segundo, no vestuário. Terceiro, nos remédios. E quarto, na construção. E nós vamos ver cada um deles e como são chamados, certo? Os vegetais, eles servem de alimento para o homem e para os seres humanos. Na alimentação, nós podemos destacar alguns vegetais. Tia vai mostrar cada um deles aqui, tá certo? Da mesma forma que tem na folhinha da página 99. Então, na alimentação, nós encontramos a cenoura, né, que é uma raiz. A cenoura é uma raiz e ela serve para a nossa alimentação. Nós encontramos as folhas, e aí tia encontrou várias folhinhas, alface, repolho, a selga e assim por diante. Há uma variedade de folhas que nós utilizamos na alimentação. Nós utilizamos também as frutas, como vocês estão vendo essa imagem aí dessas frutas deliciosas, né? Então, a maioria das pessoas adoram frutas e elas fazem muito bem para a nossa saúde. E usamos também as sementes, que tá aqui, né? As sementes e um vegetal, né? Que ela é uma flor, que são as flores dos vegetais. Esse de branquinho aqui, que parece um buquê, é chamado de couve-flor, certo? Então, ela é uma flor. E aí, nós utilizamos na alimentação a couve-flor. Nós utilizamos para fazer salada, para fazer misturar com arroz, com outros tipos de alimentos, tá certo? E utilizamos na alimentação.
Agora, no vestuário. No vestuário, o que é o vestuário? São os vegetais ou plantas que nós utilizamos para produzir roupas, tecidos, certo? E aí vocês podem ver 3 imagens, exatamente como tem no livro de vocês. O algodão, né? O pé de algodão, o pé de linho, que é esse bem fininho que tem como se fosse uma linha ao lado. A florzinha é azul. E esse outro mais em cima, que parece uma planta com espinhos, é chamado de sisal, que também é muito encontrado aqui na nossa região, certo? Esse sisal nós podemos produzir cordas, vassouras, tapetes e assim por diante, uma grande variedade. E o algodão, vocês podem observar que nós não encontramos o algodão só no supermercado não, viu? Esse algodão aí, ele saiu dessa plantinha. Se vocês observarem bem direitinho, ele é bem branquinho, né? Esse algodão, ele é plantado, nasce uma planta e aí depois ela dá o algodão, essa esponjinha de algodão bem branquinho. E daí é levado para as indústrias e ensacado para ser vendido nos supermercados, tá certo? E nos remédios, nós utilizamos as folhas, né? Então, as folhas de hortelã. E o que nós podemos fazer com essas folhas? Nós podemos fazer chá. E esse chá, ele vai servir para a nossa saúde, certo? Então, não só o hortelã, mas também o erva-doce, que faz bem para o nosso estômago, o chá do erva-doce, o chá da camomila, é um chá que serve para a gente dormir melhor, certo? A tia colocou aí somente do hortelã. E na construção de quê? De móveis, de instrumentos musicais, de papel e de lápis, nós encontramos algumas plantas também, que pode ser o eucalipto, a peroba, a cerejeira e o pinheiro. Vejam só as plantações de eucalipto. São árvores enormes, né? E aí essa madeira ela é utilizada na produção de instrumentos musicais e também na construção de casas e de móveis, certo? E aí vocês vão fazer as atividades da página 101 até a página 103. Lembrando que na página 98 também tem uma atividadezinha para vocês fazerem, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula e até amanhã, se Deus quiser.